na Califórnia, na Universidade de Santa Cruz, San Diego, Richard Bandler, um programador de computadores, matemático, e John Grinder, um professor de linguística, meus professores, tive o prazer de estudar com eles, estavam procurando modelar os maiores terapeutas dos anos 70 nos Estados Unidos. E eles chegaram à conclusão que haviam 3 terapeutas exemplares que tinham muito resultado em suas terapias. Eram eles a Virginia Satir, uma terapeuta, uma psicóloga que trabalhava com terapia familiar, que influenciou muito as terapias sistêmicas posteriormente. Fritz Perls, pai da Gestalt terapia, e Milton Erickson, hipnoterapeuta. Por intermédio de Gregory Bateson, que era amigo de Erickson e de Grinder, fez a ponte. E, na época, os jovens, Grinder e Bandler, tiveram a oportunidade de ir a Phoenix, Arizona, fazer viagens constantes que duraram cerca de 9 meses, modelando, ou seja, decifrando os atendimentos do Milton Erickson. Porque, embora Milton Erickson fosse um grande terapeuta, ele mesmo não sabia explicar muito bem o que ele fazia didaticamente. Ele simplesmente fazia. Mas quando 2 neurolinguistas passaram a modelar quais eram os padrões linguísticos do Milton Erickson, quais eram as frases que ele mais utilizava, como ele induzia ao transe, como ele conseguia resolver situações terapêuticas complexas, como era o raciocínio clínico do Erickson exatamente, eles conseguiram chegar em um padrão linguístico muito interessante que foi ser publicado no livro A Estrutura da Magia, que é um livro publicado em 1975, que traz como ferramentas principais o metamodelo, a capacidade de fazer perguntas específicas, quebrando crenças e extraindo informações ocultas do paciente, bem como a linguagem ericksoniana, criando sugestões persuasivas. E a partir de então, vieram os livros ressignificando, atravessando todos entre 75 e 80, enquanto John Grinder e Richard Bandler estavam trabalhando juntos. Isso, obviamente, popularizou mais Milton Erickson, isso é inegável, incontestável. E depois, com Jeffrey Zeg, nos anos 80, tornou o trabalho dele muito mais conhecido. E embora sofremos ainda muito preconceito, não vou dizer todos, mas grande parte dos psicólogos, e muitos que são do time da hipnose, mas muitos têm preconceito, principalmente nas faculdades, a psicoterapia ericksoniana é a mais aceita no meio científico e no meio acadêmico. Muito embora ela não seja ciência, porque é metáfora, como que a gente vai colocar no método cartesiano metáfora, mas ela é mais aceita por ser menos invasiva, por ser menos agressiva. Não que a hipnose clássica seja, tá? Mas a visão que um leigo tem da hipnose clássica é que ela é muito mais ousada e agressiva do que a ericksoniana, que é feche os olhos, respire fundo e imagine. Vou te contar uma historinha, entende? Então ela é muito mais aceita. Por que é raro encontrar um curso de hipnose ericksoniana e quando tem, é ruim? Com todo respeito, mas são bem fracos. Eu mesmo fiz vários cursos nessa linha que eram muito fracos, com todo respeito aos profissionais. Porque não é uma coisa fácil de se ensinar. Não é como um curso de hipnose clássica que eu ensino rapport, pré-talk, ESET, induções, sugestões, street hypnosis, como hipnotizar, como falar diretamente. Não. A gente está falando de um raciocínio clínico muitas vezes complexo. Muitas vezes você lê uma história, um caso clínico do Erickson, você fica assim, caramba, como é que ele pensou nisso? Tipo, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou essa charada? Então, essa criatividade do gênio Erickson, ela não é uma coisa que se ensina num final de semana, entende? E outra, grande parte dos professores de Milton Erickson são aqueles professores que ensinam aquelas coisas desde lá dos anos 80 e muitas vezes não se atualizaram. O que eu fiz? Eu peguei todo esse conhecimento e dei uma roupagem didática, objetiva para isso. Eu considero a minha especialização em hipnose ericksoniana a minha especialização mais didática e completa. O Master também, maravilhoso. Mas o ericksoniano, ele tem um diferencial, porque de todos os cursos que eu gravei, foi o curso que eu mais estudei para gravar. Geralmente, quando eu vou gravar, eu ligo a câmera e gravo. Mas para gravar essa especialização, eu fiquei 6 meses estudando diariamente os padrões, embora eu já fosse hipnoterapeuta, sabe? Um mergulho na identidade do Milton Erickson para poder gravar esse treinamento e começar a ter resultados ainda melhores na minha clínica. É claro que hoje, quando você vê um atendimento meu no YouTube, é uma mistureba de coisas. Eu estou usando influência do Erickson, mas tem influência da hipnose clássica, tem neurolinguística, tem psicanálise, tem coisas que são minhas, que eu trago da minha intuição. É uma mistureba. Mas na especialização de ericksoniana, eu isolo o conhecimento do Erickson e trago ele didaticamente. Quais são os princípios?
quais são as induções, como é a regressão do Erikson, como criar uma metáfora, porque existe uma lógica para criar uma metáfora também, existe um passo a passo para construir uma história e para essa história envolver o paciente e conectar as informações que ele precisa, certo?